Olá, tudo bem? Fui desafiado pelo meu amigo Rafael Meziara em uma questão extremamente interessante que envolve o direito do trabalho desportivo. O jogador Guga, do Atlético Mineiro, comemorou o título de campeão da Libertadores do Flamengo e foi advertido por isso pelo seu clube, o Atlético Mineiro. E o Rafael, então, me questiona acerca dessa licitude da sanção que foi imposta a esse atleta. De fato, Rafael, para mim é lícito. Como você bem observou, o atleta profissional ele é regido pela Lei Geral do Desporto, a Lei número 9.615 de 1998, também conhecida como Lei Pelé. A CLT é aplicada de forma subsidiária. Isso quer dizer que o poder disciplinar do empregador ele é absoluto para o atleta? Não, absolutamente. O poder disciplinar do empregador ele encontra limite. É bem verdade que essa foi uma questão que foi sendo amadurecida com o passar dos tempos. Tem um livro, que é um clássico, do João Lira Filho, que se chama Introdução ao Direito Desportivo, que foi editado em 1952. E João Lira Filho, quando presidente do Botafogo, estabeleceu ali o contrato, as normas que os jogadores deveriam obedecer e seguir. Normas essas que, muitas delas, extrapolavam a atividade profissional do atleta, invadiam a seara íntima daquele jogador, daquele profissional. E muito interessante observar que muitas das vezes mencionava em questão sexual, que até hoje há limitações, principalmente quando há jogos, mas dizia que o atleta não podia fumar durante os treinos, não devia dirigir automóvel, não devia participar de carteado dentro do clube e também fora dele, devia frequentar com moderação a cena noturna, enfim, algo que, obviamente, lendo com a cabeça de hoje, demonstra ali que há uma interferência na vida profissional e principalmente na vida pessoal desse atleta. Ainda hoje há deveres que devem ser observados, deveres extracampo e deveres extraclube. Portanto, você me pergunta se é lícita a advertência. Para mim é lícita sim. Precisa de previsão contratual? Se tiver, melhor. Mas se não tiver, também é possível, porque na Lei Pelé há o artigo 35, que estabelece as obrigações do atleta. O artigo 34 estabelece as obrigações do clube. E o 35 diz como que o atleta deve se portar e o que ele deve obedecer. São questões que são apenas exemplificativas, não são exaustivas. E tem um inciso que diz que o atleta deve observar as regras da atividade, da sua modalidade e exercer a sua atividade de acordo com as regras do campeonato e com a ética desportiva. E dentro dessa questão da ética desportiva, podemos considerar que dentro dessa ética encontra-se o dever de respeito aos símbolos do clube empregador, os símbolos do clube que ele defende. E aí exatamente dentro do livro que acabo de escrever e lançar com o Luciano, falamos de uma forma abrangente do que se tratam os símbolos do desporto. E no símbolo do desporto estão hino, marca, bandeira, cores. E isso o atleta tem o dever de respeitar. Portanto, a advertência foi válida sim. Resta saber a gradação dessa advertência. Seria motivo para uma justa causa, por exemplo? Aí a gente já entra numa outra discussão, porque muitas das vezes a justa causa, o maior prejudicado acaba sendo o clube. Por isso que é difícil encontrarmos hipóteses de justa causa na prática, dentro do direito do trabalho desportivo. E me parece também que seria algo desproporcional ao que foi feito pelo jogador Guga do Atlético Mineiro. Mas a advertência é válida sim, mesmo sem a previsão contratual, em razão da disposição da Lei Pelé, que é a que rege a atividade do atleta. Rafael, obrigado por poder discutir esse tema aí contigo. É uma opinião modesta, mas é como eu penso. Forte abraço, até a próxima.